Saudações, boa noite a todos, em mais um encontro, mais uma live, aqui do Centro Espírita Fraternidade, em Lavras, Minas Gerais. Dando um abraço virtual a cada um que está aí conosco, nos dando este apoio, e desde já pedindo e relembrando a necessidade de estarmos compartilhando, dando o ok lá, o gostei, tanto no Facebook quanto no YouTube, aonde ainda não conseguimos os 1000 inscritos para fazermos as lives no estilo móvel, né? Então eu quero agradecer àqueles que estão lá nos auxiliando a divulgar sobre as palestras que estão sendo depois, né? Ou seja, no dia seguinte de hoje, postadas no YouTube. Falando de agradecimento, já iniciar aqui agradecendo alguns pontos aqui de importância para esta casa, desde o seu início. Primeiramente, a todos palestrantes, todos oradores espíritas que estão disponíveis, que abraçaram esta causa e vieram auxiliar a dar esta força, fazendo essa live, essa palestra aqui, cada quarta-feira e assim estaremos fazendo enquanto for necessário. Então eu quero agradecer muito a todos que estão vindo, dando essa cooperação para fazer uma live a cada quarta-feira aqui, e que a gente possa ter sempre mais pessoas dando esse tipo de apoio. O outro apoio, como já quem acompanha as nossas lives, começou muito precário, ainda continua precário. Fazíamos com 4G, hoje conseguimos a internet. Agora o nosso próximo objetivo é angariar fundos para a câmera, porque com a câmera própria não há necessidade de ter 1000 inscritos. Então eu quero agradecer muito às pessoas que auxiliaram esta casa, auxiliando também com os alimentos, para que a cantina Irmão Iago continuasse a estar servindo o almoço, com que aqui é feito de segunda a sexta-feira. E os que estão nos dando suporte para conseguir manter a live aqui no ar toda quarta-feira. A gratidão da casa. Hoje temos aqui o nosso Renato, que vai nos presentear com o tema Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Tema muito interessante, que eu particularmente adoro esse tema. E antes de passar a palavra para ele, nós vamos fazer a música, depois da oração inicial, e a música já nos prepara fluidicamente para cada um aí receber este passe, assim dizendo, nos teus lares. Vamos lá para a música. Eu vos digo que se eles se calarem, as pedras
Depois de uma música dessa, a gente fica impossível de não entrar no clima da oração, enviando esses fluidos da Casa Fraternidade para todo mundo, por que não? Mais uma vez, colocando-nos, emitindo as vibrações, não apenas para aqueles com que nós já temos o costume de orar, de vibrar, mas para as casas de idosos, em especial para o Lar Augusto Silva, o nosso asilo das Irmãs de Caridade aqui na cidade de Lavras, e representando a este local, que as vibrações possam ir a todos os demais, levando o necessário, o alento, a força, o lenitivo, a misericórdia, a iluminação a todos esses locais em nosso Brasil e, por que não, no planeta Terra, que está em prova neste momento. Muitos irão passar nas provas, mas infelizmente muitos irão sucumbir e fracassar na prova do flagelo destruidor. Então, com que essas vibrações possam auxiliar aqueles que estão fraquejando para vencer as provas. Jesus, que possas abraçar este planeta neste momento. Maria, Mãe de Amor, Mãe Santíssima, que este amor, esta misericórdia que velas por nós desde sempre, possa auxiliar aos mais angustiados, principalmente aos que têm pensamentos suicidas. Mas que a força também vá de encontro àqueles que infelizmente já cometeram. Auxilie em forças fluídicas a cada um que está conosco nessas lives, nos dando o apoio à distância, o carinho virtual ao nosso encontro, pois é recíproco. E isso nos mantém aqui de pé para o trabalho com Cristo, por Cristo, em Cristo, e vocês de pé, forte, nos dando esse suporte mútuo. Abençoe a cada lar, de acordo com as suas necessidades, de acordo com as tuas carências. E abençoe, proteja e ilumine o nosso Renato, na noite de hoje, no tema desta noite. Que assim seja, Senhor. Eu chamo o meu amigo Renato para poder fazer o tema. Boa noite, amigos, boa noite, amigas, a todos que acompanham o trabalho do Centro Espírita Fraternidade, que já acompanham há mais tempo, que estão começando hoje. A gente agradece a todos a oportunidade, agradecemos a Jesus e pedimos para que a gente saiba passar com a transparência, com o cuidado e com o carinho que o tema merece. O tema que o Paulo já avisou aqui para a gente, já anunciou, né? A respeito daquela passagem que está no Evangelho de João, quando Jesus nos refere que há muitas moradas na casa do Pai. E em torno desse objetivo, a nossa proposta aqui hoje é abordar o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas claro, sem a pretensão de esgotar o assunto ou sobrepassar, inteiramente pelo capítulo. A nossa proposta é, na verdade, de fazer uma reflexão, de refletir a respeito do que são essas moradas e de quem, na verdade, é o dono dessas moradas,
e que sirvam esses conceitos, né, para apacentar os nossos corações. Porque quando nós dizemos que a doutrina espírita consola, é justamente porque esclarece, né? Nós tendemos a temer aquilo que nós não conhecemos. Portanto, à medida que a doutrina espírita vem nos trazer de forma mais clara, de forma mais direta, a respeito desses assuntos, nós começamos a entender também, consequentemente, um pouco mais da divindade, um pouco mais a respeito de Deus. E daí a proposta do consolo, daí a proposta para que nós apacentemos o nosso coração. E por falar em Evangelho segundo o Espiritismo, eu peço licença aqui para começar relembrando a introdução dessa obra, porque toda vez que a gente pega um livro, que a gente pega uma obra para ler ou para estudar, às vezes nós pulamos essa parte e já vamos lá para o meio da obra, né? Mas é interessante a gente voltar no início, porque geralmente são ali nas introduções, nos prefácios, onde o autor vai nos dizer qual é o objetivo da obra, como ela foi escrita, com que propósito ela foi escrita. E Kardec não faz diferente. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec já começa abrindo para esclarecer a respeito do título, né? E é comum nós escutarmos, às vezes, em contato com pessoas que não são espíritas, quando elas nos perguntam se nós seguimos o Evangelho de Kardec, né? É comum essa abordagem. Mas, a verdade, a doutrina espírita adota a essência moral do Evangelho do Cristo, né? E quando vem à tona um livro desse, o Evangelho segundo o Espiritismo, na verdade é uma abordagem do Evangelho de Jesus feito à luz, ou feita, né, melhor dizendo, à luz da doutrina espírita. Então Kardec começa já nos apresentando o tema, dizendo que nós podemos abordar as passagens dos evangelhos em 5 partes, sendo elas os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram de base para o estabelecimento de dogmas das diversas correntes religiosas ao longo do tempo e o ensino moral, né? É esse o panorama que ele nos faz dentro do Evangelho. Porém, ele vai fazer questão de afirmar que o objetivo desta obra seria abordar a essência moral da passagem do Cristo, né? Porque, como nós já havíamos relembrado, o Espiritismo não inaugura nenhuma nova moral, como Kardec faz questão sempre de frisar, mas ele retoma a moral que o próprio Cristo já havia nos deixado, né? Tenta esclarecê-la e trazer para nós. E aí é interessantíssimo isso, porque Kardec vai colocar que nós podemos até nos divergir em relação aos outros 4 pontos das passagens do Cristo. Porém, a essência moral é um ponto, é um terreno onde todas as crenças e todas as correntes religiosas podem se unir. E assim ele nos entrega o Evangelho segundo o Espiritismo, como uma obra com um conteúdo moral que sirva aos profitentes de todas as crenças, inclusive também para aqueles que não têm crença, pois sabemos que as manifestações espíritas foram dadas até nós para dar fé aos que não a tinham ou para fortalecer aquela fé que muitas vezes era ingênua ou vacilante. Posto então o objetivo dessa obra, é dentro desse panorama que a gente aborda o capítulo 3, chamado Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Essa passagem começa como muitas outras, aliás, como todos os capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec começa retomando, né, uma passagem para trazer a interpretação espírita dela, porque, como ele mesmo vai nos colocar na introdução, muitas passagens dos livros sagrados, veja bem,
livros sagrados, né? Ele faz uma abordagem geral. Muitas das passagens dos livros sagrados, inclusive dos evangelhos, permanecem quase que, por vezes, sem condição de que nós possamos compreendê-lo. Por quê? Porque nos falta a chave essencial para destravar aquela ideia. E aqui, o que a doutrina espírita nos traz para ajudar na interpretação evangélica, na interpretação das passagens de Jesus? Poderemos citar, por exemplo, a imortalidade da alma, né? Princípio básico da doutrina. Outro fator, pluralidade das existências, ou seja, a capacidade, ou melhor, o acontecimento de assumirmos nós, enquanto espíritos, diversos corpos em tempos diferentes, com o objetivo de aprendizado e progresso, né? Assim nos traz a doutrina espírita. E aqui a gente pode até citar outro também, que a gente vai entrar com mais detalhe mais à frente, que seria a pluralidade dos mundos habitados. Mas vamos voltar ao capítulo 3, na introdução do capítulo 3, onde Kardec seleciona uma passagem do Evangelho de João, na verdade, capítulo 14, versículo 1 a 3, que vai nos dizer o seguinte: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. Pois vou-me para vos preparar lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, aí também vós estejais. Repetindo então João capítulo 14, versículo de 1 a 3. Qual que é o contexto dessa passagem? Vamos retomá-lo dentro do próprio Evangelho de João, para que a gente possa dar prosseguimento na nossa abordagem, na nossa interpretação. Essa passagem, pessoal, ela ocorre dentro daquilo que nós popularmente conhecemos como a Santa Ceia. Então, logo depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde todos o recebem com os ramos, né? Onde temos hoje dentro da nossa irmã Igreja Católica o Domingo de Ramos, em celebração a esse momento, ele é recebido com total aprovação da população, mas reunido entre os discípulos, ele já estava anunciando o momento de partir. Mas como assim momento de partir? Né? Era uma ideia muito contrastante naquele instante. Então, imaginemos nós passando por situações dificílimas, situações delicadas, onde nos aparece alguém que possa nos dar completa segurança, fazendo promessas de um bom futuro, da famosa construção do reino divino. Como isso se refletiria em nossos corações? É muito natural imaginar que os discípulos se sentiram completamente felizes, apesar de que a sua compreensão a respeito das ideias do Cristo e a respeito de seus propósitos não eram tão completos e tão claros. Mas ali já ao final dos seus 3 anos de apostolado, eles já mais integrados entre si, já traziam no coração uma grande esperança. Porém, é nesse momento que Jesus anuncia que partiria e que os deixaria. Que ideia contrastante. Então, notícia essa que pega de surpresa os seus apóstolos e o fazem questionar: Mestre, para onde estás indo? Jesus não abre a palavra claramente, mas diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Veja bem, há muitas moradas na casa de meu Pai. Bom, como vamos dar, à luz da doutrina espírita, interpretação para essa passagem?
Kardec nos traz, no capítulo 3, duas abordagens, ou melhor, duas interpretações espíritas para essa passagem. A primeira é quase que um pouco óbvia, na verdade é porque ela está mais clara, né? Ali os discípulos na hora não entenderam, mas depois, após a morte do Cristo, nós podemos fazer a associação. Cristo estava anunciando a sua morte, mas anunciou como sendo uma viagem. Anunciou dizendo que iria para uma outra casa. Veja só que interessante, a palavra que ele usa é casa, né? Que dá a ideia de um lugar de conforto. Na verdade, uma morada. Jesus não diz que iria fazer uma viagem de palavras claras, mas coloca aí para nós que estaria em algum outro lugar. E quais são as ideias que nós podemos tirar disso? E a primeira que nos vem é a ideia muito clara a respeito da imortalidade da alma. Os apóstolos naquela época conheciam muito pouco, ou faziam ideias pouco certas a respeito da sobrevivência do espírito. Assim nos diz o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no seu início, quando nos traz a respeito das notícias históricas, né? E fica aí uma outra dica também de ponto importantíssimo para que a gente possa buscar, onde ele vai trazer ali brevemente quem eram os fariseus, quem eram os saduceus, quem eram os escribas, e várias outras situações, circunstâncias da época, para que a gente entenda essas passagens. Mas a grande questão é, se eles faziam ideia a respeito da imortalidade da alma, mas eles o faziam de forma muito vaga, e não tinha isso em forma de compreensão. Então, quando Jesus os acalma e pede para que seus corações não se tribulassem, ele estava ali dando testemunho de vida e dizendo que, ainda que seu corpo estivesse ferido ou morto, ele permaneceria vivo. O Cristo em si permaneceria vivo. Não vivo num sentido simbólico, né? Não vivo no sentido de que, como se estivesse presente entre eles no formato de um ideal, no formato de ideia, mas sim vivo plenamente. Vivo como todos nós estamos e somos, ainda mesmo com a morte do corpo físico. Então, ali Jesus já traz para nós a quebra de um grande paradigma. Jesus já nos desperta para uma realidade espiritual, uma realidade além da matéria física, uma realidade além dos nossos círculos mais objetivos, que aquele momento chegou para os discípulos como um momento dolorido, e que muitas vezes chega para nós também, com a perda de um ente querido, com a perda de um parente, de um amigo, de uma pessoa que nos é cara ao coração. E eles também passaram por esse instante. E a segunda abordagem que nós podemos fazer, segundo Allan Kardec, é a respeito da pluralidade dos mundos habitados. Porque, veja bem, quando estamos falando de vida após a morte, vida após a morte do corpo físico, nós estamos falando também em um estado variado de consciência. Correto? Quando Jesus se refere a várias moradas, e não apenas uma, duas ou três, mas várias, Jesus está se referindo também, conforme a abordagem da doutrina espírita, aos vários estágios de consciência que todos nós assumimos após a morte. Claro que isso é individual, né? É um processo individual, como nos diz Emmanuel, que a grande surpresa da morte é nos colocar face a face com nós mesmos. Então veja bem que interessante. Assim o espírito, após deixar o corpo físico, tem a oportunidade de entrar em contato consigo mesmo, de olhar para si de modo mais natural, que já não, durante o processo de desencarne, ou melhor dizendo, depois do corpo físico, ele já encontra mais naturalidade para olhar para si. Então, estas várias moradas, dentro dessa primeira abordagem, seriam também os vários estágios de consciência no qual o espírito se encontra após a morte do corpo físico.
Mas a segunda abordagem, conforme nós tínhamos começado, é a respeito da pluralidade dos mundos habitados, ou seja, um dos princípios básicos da doutrina espírita. Então, como assim? Significa então que a doutrina espírita nos diz que existe vida em outros mundos? Sim, é exatamente isso. Vamos buscar lá no Livro dos Espíritos, na questão 55, o que Kardec diz a respeito. É claro que eu estou trazendo de forma resumida para a gente poder conversar, mas ele dedica uma sessão inteira do livro apenas para esse assunto, mas eu vou ler aqui apenas um trecho e tentar sintetizar tudo que a gente vai falar. Então, a respeito da pluralidade dos mundos habitados, nos diz Kardec: Deus povoou os mundos de seres vivos, e todos eles, ou seja, todos esses seres, concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados ao único ponto que habitamos no universo, no caso do planeta Terra, seria pôr em dúvida a sua sabedoria de um Deus que não fez nada de inútil. Ele deve ter dado a cada um desses mundos uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Veja só que interessante. Vou repetir aqui para a gente. Acreditar que os seres vivos estejam limitados ao único ponto em que habitamos, ou seja, o planeta Terra, seria pôr em dúvida a sabedoria e a bondade divina, que nada cria de inútil. Veja bem, nada cria de inútil. Ele deve ter dado a cada um desses mundos uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. O que ele está falando aqui? A doutrina espírita nos faz refletir a respeito da riqueza do universo. Quando Jesus está trazendo que na casa do Pai há muitas moradas, Kardec logo questiona: o que é a casa do Pai? E para nós, a casa do Pai é todo o universo. E veja bem, nós não estamos falando apenas do universo físico, A gente não está falando apenas de planetas, apenas de luas e de estrelas. Nós estamos falando de um universo espiritual, que vai muito mais além do que a nossa visão, os nossos equipamentos conseguem constatar. Isso a gente já sabe, materialmente falando, a gente já sabe, em termos de humanidade, Cada tempo que passa, a gente expande o nosso olhar pelo universo e consegue atingir novos limites, mas limites ainda materiais. E o que a doutrina espírita vai nos dizer é que não existe espaço livre ou vazio no universo, Para a matéria isso existe, mas para o espírito não. E a doutrina espírita vai nos trazer que todo o universo é ocupado de vida, e vida em abundância. Então observe como que a nossa ideia de Deus já começa a se transformar, porque agora nós não estamos falando mais de um Deus terreno, Agora Deus não está mais dentro da minha igreja, ou dentro da minha religião, dentro da minha crença. Deus não pertence mais a um povo, Deus não pertence a um planeta, é um Deus universal, Assim nos convida a pensar a doutrina espírita, e assim as manifestações espíritas têm demonstrado. E quando nós estamos pensando a respeito de Deus, quando nós vamos tentar transformar essa nossa interpretação, a gente sempre vai lembrar a respeito de várias abordagens que já foram feitas a respeito do Pai, Só que nesse instante, Deus deixa de ser aquele Deus vingativo, Deus deixa de ser um Deus rancoroso, Deus deixa de ser um Deus material, Mas é Deus que está mudando? Será que Deus precisa de mudar? Será que se Deus mudasse, nós teríamos constância no universo? Teríamos constância nas leis naturais?
Então, dentro desse sentido, nós concluímos que o que muda é a nossa percepção, é a nossa compreensão. E é muito fácil a gente pensar nisso. Imaginemos nós, ou melhor, vamos lembrar quando nós éramos criança e não compreendíamos a vida adulta, né? Cheia aí para nós de incompreensões, de inconformações, mas à medida que o indivíduo amadurece e vai crescendo, ele começa a ter compreensão de certas coisas da vida adulta. E assim todos nós, espíritos, à medida que progredimos em cultura, em sentimento, em compreensão, nós conseguimos fazer ideias mais justas a respeito da divindade. Mas qual que é o nosso objetivo? Por que a gente está trazendo essa reflexão aqui? Justamente para que nossos corações sejam consolados e justamente para que a gente relembre pontos essenciais da doutrina espírita, que não é aqui, para a gente ficar divagando, mas para que com o conhecimento embasado a gente consiga consolar o nosso coração e orientar as nossas ações. Então, naquele momento, naquela passagem, quando Jesus está ali esclarecendo aos discípulos, ele está justamente tentando nos passar. Mas veja bem, ele não passa de forma direta, porque como Kardec nos diz, muitas coisas não poderiam ser ditas, pois aquelas pessoas não tinham compreensão, Então veja bem, elas mal tinham a compreensão a respeito do planeta Terra, ou de que existiriam outros. E o que Kardec, a doutrina espírita, vai nos trazer apesar dessa variedade em quantidade, existe também variedade em qualidade. Veja só que interessante. Dentro dos ensinamentos espíritas, a Terra ocupa uma posição até mesmo muito modesta e muito humilde diante de outras esferas espirituais e outras esferas materiais, justamente porque ele vai nos trazer a Terra ainda como um planeta de provas, um planeta de expiações. O que significa isso? Vamos fazer uma comparação para a gente entender. Kardec nos convida a pensar da seguinte forma: imaginemos nós, quando nós vamos visitar uma nova cidade, a gente chega nessa cidade e logo vá visitar um hospital. Então, você chega, você vai encontrar pessoas acamadas, pessoas com enfermidades variadas, e seria insensato da nossa parte pensar: nesta cidade só existem doentes. Da mesma forma, os espíritos vão nos dizer para que nós não façamos essa comparação, porque a Terra é semelhante a um hospital. Dos vários mundos destinados à encarnação dos espíritos, estamos aqui na Terra, nós que ainda somos moralmente, espiritualmente enfermos, que estamos nesse tratamento intensivo, porque se a Terra é um hospital, existem também os médicos, existem os enfermeiros, existem aqueles que estão ali para cuidar dos doentes. Então nós estamos sim internados, mas não estamos desamparados. E da mesma forma que a humanidade inteira, ou melhor dizendo, da mesma forma que a população inteira da cidade não está ali dentro do hospital, a população humana do universo não está toda no planeta Terra, E os espíritos nos trazem a respeito de categorias de mundos onde encarnam espíritos que já deixaram para trás essas imperfeições. E quando a gente está falando de imperfeição, o que a gente está abordando? A gente está falando, conforme nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, de egoísmo e orgulho. Aquilo que a gente sempre repete, mas é porque a gente precisa mesmo de repetir para gravar, dizendo orgulho e egoísmo como a chaga da humanidade. E para a gente falar brevemente, como que a gente pode resumir aí o orgulho e o egoísmo? Como os espíritos nos dizem, é o interesse pessoal. Então eu avalio, quando o meu interesse se sobrepõe ao da maioria, eu estou sendo egoísta
e orgulhoso. Então, meus amigos, convidam os espíritos para que nós não nos surpreendamos quando nós olharmos ao nosso redor e por vezes nos depararmos com cenas às vezes chocantes, né? O Paulo mencionou aqui para a gente, fez a oração no início a respeito das dificuldades que todos nós passamos. Sim, né? Nós não estamos dizendo que não existem dificuldades, muito pelo contrário, elas existem sim. E o Espiritismo não nega isso. O que nós estamos aqui tentando trazer é a respeito do caráter temporário dessas faltas e dessas provas, porque Kardec é muito enfático. O grau de infelicidade que cada um de nós possui como humanidade, como indivíduo, é diretamente proporcional à quantidade de imperfeições que trazemos dentro de nós. Então, o indivíduo que traz em si 5 imperfeições morais, 5 defeitos, se é que a gente pode falar assim, e embasado em quê? Embasado em uma moral universal, tá? Que não é uma moral relativa, assim nos traz a doutrina espírita, porque é de acordo com as leis de Deus, né? E se a gente fosse abordar mais a respeito de leis de Deus, a gente poderia entrar em vários outros assuntos, mas não é uma moral relativa, né? A moral é de acordo com a providência divina. O que pode ser relativo às vezes é a nossa compreensão, mas nós estaremos sempre amparados por esses médicos e por essas enfermeiras que nos vêm revelar estes grandes ensinamentos. Então, à medida que nós esforçamos por transformar essas nossas imperfeições em qualidades, nós estamos trabalhando pela nossa própria felicidade, né? Aí a gente percebe que de fato não vale a pena nós nos distanciarmos desse entendimento, não vale a pena nós nos distanciarmos da compreensão das leis naturais, né, que são leis divinas, porque à medida que eu luto contra elas, à medida que eu caminho contra elas, eu estou, no dizer de Emmanuel, acumulando em cima de mim mesmo nuvens escuras de tempestades, né? Linguagem poética, mas o que está querendo dizer? Nós estamos procurando problemas com a nossa própria mão. Vamos fazer um exemplo para a gente tentar um exemplo mais prático. Imaginemos nós pulando em um rio bem cheio, bem caudaloso, com uma correnteza forte e nadando contra essa correnteza. Por mais que sejamos bons nadadores e tenhamos bom preparo físico, primeiro nós vamos cansar. Segundo, nós não vamos sair do lugar. Por quê? A força da correnteza leva para um lado, né, e olha o tamanho do rio e olha o meu tamanhozinho. Então eu estarei ali fazendo um esforço, me cansando e sem sair do lugar. E por vezes o que acontece conosco é exatamente isso. A gente começa a agir contra o fluxo natural das coisas, e não existe nada de místico, né, nessa linguagem, mas é justamente porque nós ainda não compreendemos a respeito das leis naturais, que são a própria natureza, que é o próprio universo. Porque uma das grandes colaborações da doutrina espírita é nos dizer que ciência e religião não são inimigas, né? Leis morais e leis naturais caminham juntas. Nós, na verdade, fazemos essa diferença para sermos didáticos, mas as leis naturais dizem respeito às coisas materiais e também às coisas espirituais. E Jesus foi o grande professor, que se não pôde naquele tempo falar tudo em palavras claras, vem nesse instante a doutrina espírita para nos trazer conceitos chaves que nos fazem ampliar esse horizonte, né? Por exemplo, como que a gente está trabalhando aqui hoje? Seja para entender a respeito da imortalidade da alma, seja para entender a respeito da pluralidade dos mundos habitados, o que nós estamos falando aqui é o seguinte: existe um Deus que é a causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que vela individualmente por cada criatura. Eu não estou falando por cada ser humano. Aliás, a doutrina espírita não fala
que é por cada ser humano, é por cada criatura, das menores que nós possamos conceber, as maiores. Será que nós já refletimos isso? Já paramos para refletir que o amor que Deus nutre por Jesus Cristo é o mesmo amor que Ele nutre por mim? Né? Mas é claro, qual que é a diferença? A diferença é na compreensão desse amor, a forma como eu o recebo, né? Aí sim a diferença. Mas da parte do Pai, não. O Pai ama igualmente a sua criatura. E dentro da criação divina está aí, como nós havíamos falado, o universo. Que nós não estamos nos referindo a respeito de universo material. Já nos disse Jesus que haviam muitas moradas, né? E essas moradas se estendem de tantas formas que nós hoje pouco podemos entender. E o nosso horizonte vai se abrindo, a gente começa a entender uma divindade diferente. Daí Lucas, em seu evangelho, nos trazer que até os fios dos nossos cabelos são contados. Isso não é figura de linguagem, isso é real. Mas é real para expressar o quê? Que Deus está em todos os lugares. A casa de Deus é o universo. Eu não estou falando só de planeta, eu estou falando aqui do ar que eu estou respirando. Eu estou falando aqui do universo, que é o meu corpo físico. Eu estou falando aqui dessa mesa. Eu estou falando aqui da ambiência que eu estou ocupando, né? Então, onde Deus está? Deus está em toda parte. Isso é a onipresença, né? Deus está nas criaturas, Deus está nas coisas, Deus está nos elementos mais puros e simples da natureza. Essa é a presença de Deus. E no livro A Gênese, no capítulo 3, onde Kardec dedica um capítulo inteiro para falar a respeito de Deus, que inclusive é um capítulo magnífico, porque vai ali descrever para a gente a respeito disso que nós chamamos Deus, porque o que é Deus? Deus é matéria? Não. Então Deus é espírito? Também não. Deus não é espírito, né? Assim nos diz o livro dos Espíritos, que no universo existem, aliás, nós na nossa condição poderíamos dividir em 3 coisas: espírito, matéria e Deus. Então Deus está além de espírito e de matéria. Então a gente não faz ideia do que seja, mas está lá. Então Kardec descreve de forma assim, como só ele sabe fazer, como a doutrina espírita consegue nos trazer. E eu convido a todos que estão assistindo a buscarem, a tirar da nossa cabeça aquilo de que a Gênese é difícil, de que, né? Vamos estudar com o coração, vamos estudar com os nossos companheiros. Nós não podemos nos encontrar online, mas aqui, aliás, presencial, mas aqui estamos nós online. Então, meus amigos, como nós podemos trazer tudo isso para a nossa vida? A gente traz todo esse entendimento, se eu conseguir, né, resumir aqui agora, de forma a compreender que todo o universo é regido por leis, tá? Só que essas leis são leis sábias, boas e perfeitas, por virem de Deus. Que não existe nada fora do controle. Aliás, isso é mais uma abordagem muito legal que o Emmanuel traz. A única coisa que está fora de controle somos nós. O universo está em perfeita ordem. Então, é um convite para que nós saibamos olhar para dentro de nós, nutrindo esses conceitos de bondade, de justiça, nutrindo esse conceito de imortalidade, para que, diante das provas que todos nós passamos, nós não venhamos a fraquejar, ou se nós fraquejarmos, nós possamos logo nos levantar, cheios de esperança, cheios de entendimento, na certeza de que Deus se faz presente nesse instante, aqui comigo, aí com você, e isso não é apenas uma forma de dizer, nós assim de fato compreendemos. E quando nós trazemos um pouquinho a respeito dessa
abordagem de um Deus universal é justamente para que a gente consiga tirar o olhar que muitas vezes fica estreito às nossas condições, né? As nossas condições materiais mesmo. Então tenhamos fé, tenhamos esperança, porque nada disso é em vão e nós estamos todos certamente muito bem amparados, com condição de fazer a cada dia o melhor que nós damos conta. E vamos ter a certeza, nós estamos aqui para fazer o que a gente dá conta. E que Jesus possa nos inspirar, nos abençoar e nos envolver. Eu agradeço a todos a paciência, a atenção, e que Ele continue nos guiando hoje e sempre. Som. Com certeza esse tema, que muito nos toca e nos faz refletir, irá fazer-nos pensarmos ainda mais sobre as moradas da casa do Pai, em todos os seus aspectos. E queria dar alguns avisos finais. A gente vai iniciar a partir da próxima semana com música e informações às 19h20. Às 19h30, aí sim, inicia a palestra já no formato conhecido. Mas às 19h20 teremos música e informações sobre cursos online, cursos que estaremos fazendo virtualmente. E aqueles que tiverem interesse em participar desses grupos de estudo, estaremos aqui divulgando a partir da próxima semana no Facebook, no YouTube, no canal do Zap, sobre esses grupos de estudos que estaremos formando a partir, sim, em breve, já informando. Há muitas moradas na casa do meu pai, e pensar que a pluralidade dos mundos habitados é algo que nós conhecemos. Impressionante como ainda muitos ainda estão distantes do conhecimento de uma maravilha nesse sentido, tanto espiritual quanto o material. Eu vou pedir a música para a gente depois fazer a oração final, onde o Renato estará a nos auxiliar. E já deixando o convite para a próxima semana, compartilhando, curtindo e inscrevendo também no YouTube, para conseguirmos os inscritos necessários para conseguirmos fazer as lives do YouTube. Muito obrigado a todos, um grande abraço. E o doce
nós convidamos a todos os companheiros em casa a juntos elevarmos nosso pensamento até Deus, como nós estamos acostumados a fazer. E vamos juntos vibrar gratidão por esse instante. Vamos agradecer a nossa vida, vamos agradecer o nosso dia. Sabendo, Pai, que nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas ao nosso redor. Sabemos que somos viajantes do universo e que por vezes nossos olhares não conseguem vislumbrar paisagens mais distantes. Mas a nossa fé e os nossos olhos do coração nos dizem a respeito de tempos e lugares onde nós conseguiremos certamente estarmos mais livres, mais de acordo com vossas leis. Mas, Senhor, isto não é motivo para desanimar, pois no dia de hoje nos é dado, pela sua sabedoria, como um crédito de confiança a cada um de nós. Pois o Senhor sabe as nossas dificuldades e as nossas limitações, mas sabe também da nossa boa vontade, da persistência que trazemos internamente, da vontade de ir em frente e de buscar sempre o melhor. Pai, humildemente te pedimos na condição de filhos, olhar por nós, considerai nossas lutas, considerai nossos sacrifícios e nos conduza passo a passo em direção de um futuro melhor, para que possamos estarmos bem conosco mesmo e perante a nossa própria consciência. Mais uma vez, diante de Ti temos apenas gratidão, a lembrar de toda a terra como irmandade que somos e a vibrar para que os amigos de mais alto, estando conosco, nos ajudem sempre. Graças a Deus.